Olá, mamãe! Que prazer ter você aqui comigo. Estou preparando esse vídeo com muito carinho para poder ajudar o seu bebê que está sofrendo com refluxo em casa. Aqui você sabe que você vai aprender todas as técnicas, todas as manobras para poder ajudar o seu bebê cada vez mais a melhorar da insônia, das cólicas e do refluxo. Eu sou o Dr. Dalton Lima, caso você ainda não me conheça, também conhecido como encantador de bebês, e eu estou aqui sempre preparando conteúdos e trazendo informações importantes e dicas aí muito importantes para poder ajudar no desenvolvimento e melhorar as condições de saúde do seu bebê. Hoje eu preparei não só uma, mas seis consequências do que o refluxo pode causar na saúde do seu bebê e na vida do seu bebê. Então acompanhe esse vídeo até o final, compartilhe com outras mamães, que eu tenho certeza que essas informações vão poder te ajudar, vão poder te beneficiar, clarear um pouco as suas ideias e também ajudar outras mamães que podem estar passando pela mesma situação que você, com bebezinhos aí que estão sofrendo com refluxo, às vezes um refluxo intenso, às vezes um refluxo oculto. Mesmo assim, a gente precisa ajudar esse bebê. Então, a primeira consequência do refluxo para a saúde do bebê é aquela clássica, é aquela que várias mães já devem saber, mas que algumas ainda não se atentaram, que é a insônia. O bebê que tem refluxo, dificilmente ele vai conseguir dormir bem, tanto durante o dia quanto durante a noite. A insônia ela é uma característica muito grande dos bebês que sofrem com refluxo. Por quê? Porque o refluxo ele causa dor. Não é só a cólica que vai causar um desconforto, uma dor no seu bebê. O refluxo também tem capacidade de causar uma dor, um desconforto grande para ele, principalmente aquela dor em queimação na região da garganta, no esôfago do bebê. Então o bebê acabou de mamar, se o leite não está conseguindo ser digerido bem pelo estômago dele por uma má função desse estômago, ele vai ter uma tendência a voltar. Pode ser que esse leite seja jogado para fora, pode ser que o bebê consiga engolir de volta. Independente disso, essa queimação ela vai estar existente se o bebê tiver refluxo, ela vai estar existindo. E todo esse processo de desconforto que o bebê vai estar sentindo pode refletir no sono dele. Então, tanto no sono durante o dia, quanto no sono durante a noite. Porque quando a gente vai deitar o bebê para dormir, tem uma tendência que esse leite volte. Então, todo bebê, quando ele acaba de mamar, a gente nunca deve deitar ele na posição horizontal, principalmente os bebês menores de 3 meses, porque eles não têm ainda controle da cervical. Eles não conseguem ter um controle do pescoço ainda, porque não é a fase deles terem. O bebê vai ter controle do pescoço a partir dos 3 meses de vida. Então, ele não tem uma facilidade de conseguir manter a cabeça mais ereta para ajudar a digestão ali, caso ele precise. Então, quando a gente coloca o bebê na horizontal, deitado, ele tem uma tendência a ter uma volta de leite. E aí, por que isso influencia na insônia? Porque quando você coloca o bebê deitado, o bebê não vai dormir em pé, ele vai dormir deitado, esse leite tem uma tendência a voltar. Então, existem estratégias que a gente pode fazer para ajudar aí esse bebê que está sofrendo com a insônia, está sofrendo com a insônia por conta do refluxo. Então, a gente precisa entender o que está causando esse refluxo do seu bebê e, a partir disso, a gente vai traçar estratégias, vai colocar manobras para serem feitas para a gente poder ajudar. Uma das coisas que eu costumo orientar bastante as mamães é depois da mamada, procura manter o bebê em pé. Então, você coloca o bebê para arrotar e mantém ele em pé por pelo menos 10 a 15 minutos depois da mamada. Isso vai ajudar com que a digestão seja mais facilitada, que ele tenha uma boa digestão e que isso diminua aí a tendência dele ter uma volta de leite quando você colocar ele deitado. Você também nunca vai colocar o bebê deitado diretamente na posição horizontal, sempre um pouquinho mais elevadinho. Não precisa fazer uso de travesseiro, você pode elevar o berço, por exemplo, deixar o berço elevado e isso vai ajudar o bebê aí a ter uma boa digestão, a ele ter aí uma facilidade de conseguir digerir aquele leite que ele acabou de mamar. A segunda consequência do refluxo na saúde do bebê é a irritabilidade. Então, associando aí a questões da insônia, porque o bebê não consegue dormir por não ficar bem deitado, o bebê que tem refluxo, ele tem muita irritabilidade. Essa irritabilidade pode aparecer durante a mamada, logo após a mamada ou num período mais tardio ainda. Porque toda vez que esse leite volta, ele vai queimar a garganta do bebê e isso vai deixar ele irritado, vai deixar ele bravo.
E muitas vezes você acha que ele está irritado, pode ser por fome ou qualquer outra coisa, e não, às vezes é essa dor que está presente ali. E aí essa irritabilidade, ela pode ser confundida também. Ela pode ser confundida com essa questão da fome, porque toda vez que você oferece o peito, o bebê vai querer mamar. Só que ele não está mamando por fome, muitas vezes ele está só chupetando, ou ele está fazendo ali uma mamada que não é produtiva, ele só está fazendo uma mamada de alívio de dor. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais. Então o bebê que está muito irritado, está muito bravo, qualquer coisinha o bebê fica irritado, principalmente depois da mamada, não fica deitado de jeito nenhum. Bebê que se irrita para trocar a fralda, para deitar para o banho, a gente precisa ficar atento que essa irritabilidade pode ser uma consequência também do refluxo que o bebê está apresentando. A terceira consequência do que o refluxo pode causar na saúde do bebê são os choros frequentes. Então, é diferente do choro de cólica. O choro de cólica eu costumo dizer que é aquele choro inconsolável, que dura por horas. O choro do refluxo, ele vai aparecer intermitentemente, então ele não fica o dia todo chorando. Ele chora geralmente depois da mamada. Então o bebê mama, às vezes consegue arrotar, às vezes não. Vem aquele soluço, às vezes vem um pouco da volta do leite também, e ele fica incomodado, ele começa a chorar porque tem uma queimação, tá acontecendo um desconforto. Então, o bebê pode ficar irritado, como eu falei para vocês, e ele pode ter esse choro constante, choradas aí intermitentes relacionadas aos períodos da mamada. Então, uma outra consequência, como eu falei para vocês agora, é o choro constante. Então, o bebê que está chorando muito, você precisa ficar atento, porque isso pode ser aí um sinal do refluxo, e isso pode agravar muito aí a saúde do seu bebê e todo o processo de desenvolvimento dele, porque um bebê com refluxo é um bebê que não fica tranquilo, é um bebê que não consegue dormir, como eu falei para vocês. A quarta alteração que pode acontecer na saúde do seu bebê devido ao refluxo são o excesso de soluços. Então, os soluços em excesso, eles podem ser sinais aí do refluxo, principalmente quando esse soluço vem logo após a mamada. Então, como eu falei para vocês, depois de mamar o bebê pode arrotar ou não, independente se ele vai arrotar ou não, ele pode começar a apresentar o soluço. Muitas vezes, quando ele consegue fazer o arroto, esse soluço vem associado. Por que esse soluço vem associado? Porque provavelmente teve uma volta de leite ali enquanto ele arrotou. Então, essa volta de leite pode ter chegado até a garganta, pode ter saído pela boca, e isso causou um processo de soluço. Por que ele aconteceu? Por que esse soluço acontece? Eu vou explicar para você o motivo do soluço acontecer. Então, sempre vai existir uma causa para todos os problemas do bebê, para todos os sintomas que ele está apresentando. E o soluço também existe uma causa específica para ele. Então, uma das principais causas do soluço é o refluxo. O refluxo causa soluço. Então, é uma consequência. E aí, o que acontece? A gente tem a musculatura do diafragma, que é a musculatura que fica nessa região aqui. Então, abaixo das costelas, tanto na gente quanto no bebê. Então, essa região aqui é a região do músculo diafragma. Quando a gente respira, esse músculo se abaixa. Então, ele empurra ali os órgãos que estão abaixo dele, o estômago, o intestino. Quando a gente solta o ar, esse músculo volta à posição normal dele. Nessa movimentação, ele está ajudando aí a dar estímulos para o intestino funcionar, para o estômago também. Só que dentro desse músculo existe um espaço, que eu costumo falar para vocês sempre isso. Então tem um espaço que é como se fosse um buraquinho por onde passa o esôfago, que é onde entra o tubo ali da alimentação, por onde o alimento chega. Por conta desse espaço existir dentro desse músculo, ele pode começar a hiperativar quando o bebê tem reflexo de soluço. Então o bebê tem reflexo de ânsia, tem o soluço, que é o refluxo que apareceu ali, então o bebê acaba tendo uma tendência a vomitar e o soluço vem associado, porque a anatomia das estruturas estão muito conectadas ali. E tem inervação que vai sair aqui da região do pescoço, da cervical, para chegar e comandar também o funcionamento ali do músculo diafragma, que é o músculo respiratório. Então tá tudo muito associado. O bebê que tem refluxo tem uma tendência grande a ter soluço. Então, a quarta consequência para que o bebê possa apresentar o soluço, ou a quarta consequência do soluço no bebê, aí é a alteração do soluço. A quarta consequência do refluxo é a alteração do soluço.
Outra alteração que o refluxo pode causar, que é muito comum e às vezes as mães não associam isso, são as alterações intestinais. O bebê que tem alteração de refluxo, ele pode sofrer com alterações intestinais bem importantes. Então a gente precisa ficar atento, ficar de olho aí nessas alterações, porque isso pode realmente prejudicar bastante todo o desenvolvimento e todo o funcionamento do trânsito gástrico aqui do bebê, tá? Então a parte gastrointestinal dele pode estar toda comprometida. E aí o que acontece? Quando o bebê tem o refluxo, ele não tem uma boa digestão pelo estômago. Não tendo uma boa digestão pelo estômago, o que chega para o intestino dele muitas vezes é uma quantidade menor ou uma quantidade diferente daquilo que precisaria estar chegando, ou às vezes pelo bebê estar mamando em quantidade excessiva, ele tem muito leite entrando no estômago e o intestino não dá conta de fazer a absorção de tudo isso, e aí começam a acontecer os problemas intestinais associados. Podem acontecer uma dificuldade ali de trânsito intestinal, um excesso de gases também pode acontecer. Então, várias coisas relacionadas ao intestino podem ser influenciadas aí pelo refluxo que o bebê está apresentando. E a gente precisa ficar muito atento a todo esse processo. Então, o bebê mamou, ele vai ter o processo de funcionamento intestinal, depois vai ter eliminação dessas fezes. Aí a gente fica atento, se o bebê está começando a apresentar muitos gases, o abdômen muito durinho, muito distendido, é sinal de que pode estar tendo uma entrada de ar durante a mamada, que também vai prejudicar aí a saúde intestinal do bebê. Podem ter alterações da alimentação da mãe, que também podem prejudicar o intestino do bebê. E aí, alguns alimentos que a mãe pode consumir, como leite e derivados, por exemplo, além de fazer com que o organismo da mãe inflame, o intestino da mãe inflame, pode gerar uma inflamação para o bebê também, um processo de irritabilidade intestinal. E aí, isso favorece para que o bebê tenha mais gases, mais cólica, mais desconforto e também mais refluxo, porque a gente associa muito essas duas condições. Quando o bebê tem muitos gases, ele precisa fazer contração para tentar eliminar esses gases. E como o estômago é o menor órgão em relação ao intestino, quando ele faz essa compressão para tentar eliminar os gases, ele aperta o estômago. E se o estômago estiver cheio porque ele está mamando numa frequência muito longa, numa frequência muito intensa de mamada para aliviar a dor, e o estômago está ficando cheio constantemente, quando ele aperta para conseguir aliviar os gases, ele vai fazer o leite voltar. Então, uma consequência do refluxo também é esse processo intestinal alterado. E aí você acaba confundindo os sintomas, os sinais, acaba medicando errado o seu bebê e por isso ele acaba sofrendo ainda mais. Então, o bebê que tem refluxo pode sim ter problemas intestinais, pode ter uma dificuldade de funcionamento intestinal, justamente, às vezes, por esse excesso de mamada. Aí esse entendimento do organismo do bebê em relação a essa mamada constante. Porque a gente, como adulto, não fica comendo o tempo inteiro. E o bebê também não tem necessidade de mamar o tempo inteiro. Ele pode mamar, ele vai ficar saciado, vai ter um período de funcionamento intestinal dele, e aí o organismo vai ter todo um ciclo. Agora, quando o bebê começa a mamar numa frequência muito intensa, tanto durante o dia quanto à noite, isso pode refletir no intestino dele. E aí, a sexta e última consequência do refluxo na saúde do bebê pode ser a questão do ganho de peso ou a dificuldade do ganho de peso. Existem aí algumas adversidades, algumas divergências em relação a esse pensamento, porque nem sempre é o refluxo que está influenciando na perda de peso ou na dificuldade do ganho de peso do bebê, mas ele pode estar associado. O bebê vai conseguir ganhar peso quando ele tiver uma boa absorção dos nutrientes pelo intestino. Então, a importância de funcionamento do intestino do bebê é muito grande para essa questão de ganho de peso. Quando o intestino funciona bem, ele consegue absorver os nutrientes e o bebê consegue ganhar peso. Mesmo bebês que às vezes vomitam bastante, ainda conseguem ganhar peso. Tem bebês que conseguem. Só que, quando o bebê começa a ter processo de alteração de funcionamento de todo o ciclo gástrico dele, o estômago funcionando de uma forma errada, e aí o bebê é aquele bebê irritado, que às vezes não está mamando, que ele está só chupetando, que ele está ali para fazer um alívio de dor, e você acha que ele está mamando,
E aí você acha que o bebê tá mamando a cada meia hora, meu Deus, meu bebê vai engordar muito, ele vai ficar bem tranquilo, vai crescer, vai ficar gordinho, saudável, vai estar dentro da linha de ganho de peso do esperado. E muitas vezes não. Esse bebê que está mamando com uma frequência tão longa, com intervalos tão curtos, pode ser aquele bebê que não está conseguindo ganhar peso. Porque ele não está conseguindo fazer uma sucção nutritiva e ele não está conseguindo ter uma boa absorção pelo intestino. Então aí a gente consegue conciliar e entender que pode sim ser uma consequência do refluxo, a dificuldade do ganho de peso, mas por conta desses motivos, do bebê não estar conseguindo fazer uma boa sucção, dele não estar conseguindo mamar ali de uma forma nutritiva para ele, e aí a dificuldade do intestino de conseguir absorver esses nutrientes. Então, preparei para vocês aqui essas 6 consequências, são 6, expliquei para vocês cada uma delas e espero que todas essas informações tenham ajudado você, que possam ter aí clareado um pouco as suas ideias, para que você consiga realmente pensar. O refluxo realmente é uma coisa só fisiológica? Depois dos 3 meses vai passar? Será que depois dos 3 meses vai passar? Será que você deve ficar esperando até os 3 meses para ver se isso vai passar? Sabendo que existe uma forma de tratar, sabendo que seu bebê pode estar sofrendo, que ele pode ter graves consequências, todas essas consequências que eu falei para você, quando ele tem o refluxo. Então aí fica para você esse pensamento, fica para você refletir. Será que realmente você deve acreditar ou esperar aquela máxima de que a partir dos 3 meses tudo vai mudar? Eu sinto lhe informar que pode ser que não mude. Eu já atendi pacientes, já tive pacientes com mais de 6 meses, com mais de 7, mais de 8, ainda apresentando refluxo. Então, quanto antes a gente começa a estimular esse bebê, quanto antes a gente aplica aí técnicas para ajudar esse bebê, mais rápido a gente consegue uma melhora desses sintomas e o bebê consegue crescer, se desenvolver de forma saudável, sem sofrer todas essas consequências que eu acabei de contar aqui para você. Tá bom? Compartilhe com outras mamães então, curta, compartilhe, salve esse post para você poder ver ele quantas vezes você precisar. E eu tô sempre aqui para poder ajudar você com o meu método Bebê Sem Dor a fazer com que o seu bebê cresça de forma saudável, dormindo melhor, sem dores de refluxo e sem cólica. Tá bom? Espero você numa próxima. Espero que tenha gostado do vídeo. Fiquem com Deus e um beijão.